Pessoal, vamos falar hoje sobre como as suas emoções tóxicas podem estar bloqueando a sua prosperidade. Talvez você não esteja travado por conta de falta de capacidade, por conta de falta de organização, nem porque você não sabe o que você precisa fazer. Aliás, se pergunte aí: eu sei o que fazer para chegar no meu objetivo? Então, comece a se perguntar a partir de agora. Eu já sei o que eu preciso fazer para atingir determinado objetivo ou ainda não? Se você respondeu que sim, que você já sabe o que você precisa fazer para chegar no seu objetivo e ainda assim não consegue, então é com você mesmo que eu estou falando. Talvez o seu problema seja que emocionalmente, prosperidade nunca foi algo seguro para você. E eu sei que de início isso pode até soar estranho para você, porque se eu te perguntar hoje se você quer prosperar, se você quer ter dinheiro, você vai dizer para mim que sim. Mas o seu inconsciente não funciona com base naquilo que você diz que quer, naquilo que você diz que deseja. Ele funciona com base naquilo que está associado à sua segurança ou a uma dor. E é exatamente aqui que muita gente se sabota sem perceber, porque olham para a prosperidade, olham para a relação com o dinheiro apenas como algo racional. Então essa pessoa, ela sempre vai sentir que ela precisa fazer mais, ela precisa trabalhar mais, ela precisa de mais um curso, ela precisa de fazer planilhas, ela precisa ter mais disciplina. E não, gente, que isso não seja importante. Isso é sim importante. Se eu quero ter mais dinheiro e o meu dinheiro vem através do trabalho, talvez sim, eu vou ter que me dedicar mais a trabalho. Eu vou ter que dedicar mais horas do meu dia para um trabalho. Mas o que eu quero trazer aqui é uma parte mais profunda sobre o assunto, que não estamos acostumados e não fomos ensinados a observar esse aspecto. Eu tenho umas perguntas para você. Quais são as emoções que ficaram registradas dentro de você em relação ao dinheiro, em relação a pessoas prósperas, em relação ao sucesso, em relação ao crescimento, em relação a ter mais? E por aí vai. Aqui são alguns aspectos que envolvem a prosperidade, que envolvem a nossa relação com ter mais dinheiro. Será que algum dia você que tem problema com dinheiro aí, já parou para pensar sobre isso ou não? E por que isso é tão importante? Porque o seu inconsciente, vamos colocar o seu inconsciente como a parte executora, aprende por emoção. Que fique bem claro para você. Aquilo que faz eu fazer o que eu faço, eu executar o que eu faço, da maneira que eu faço, aprende por emoção. Então, não são os fatos que marcam. Os fatos são neutros. O que de fato marca você é a emoção, a sensação e a interpretação que você tem sobre determinado fato. Na sua infância, você pode ter vivido determinadas situações que para você hoje parecem coisas bobas, mas esses mesmos fatos emocionalmente podem ter ficado muito marcados para você. Imagine você olhando para crianças que tinham coisas que você não tinha e que você gostaria de ter, e você sentindo vergonha, sensação de inferioridade, humilhação, exclusão, rejeição, tanto em relação àquele que tinha o que você queria, quanto em relação à possibilidade do outro ter coisas que você não poderia ter. Segundo ponto, talvez você viveu em uma família onde frases assim eram quase um mantra. O dinheiro muda as pessoas. Quem tem dinheiro se acha melhor que os outros. Rico só pensa em si. A vida não é fácil. E você foi acreditando que aquilo ali era uma verdade absoluta. Terceiro aspecto aqui. Ou ninguém falou absolutamente nada para você, mas você sentia. Então, por exemplo, você vê seu pai sair de manhã e voltava à noite. Em busca do quê?
em busca do dinheiro, colocando a energia no dinheiro. E aí, quando seu pai saía de casa, ele saía feliz. Mas, ao entrar em contato com o dinheiro, depois, quando ele voltava para casa, ele voltava triste, voltava estressado, brigava com a sua mãe, às vezes bebia. E você entendeu? Tudo isso que o meu pai está sentindo, tudo isso que meu pai está fazendo, é culpa do dinheiro. Porque até então, estava tudo bem com ele. Antes dele sair de casa, ele estava feliz, ele estava alegre, ele me deu um abraço. Mas, depois que ele foi atrás desse dinheiro, olha como ele voltou. Fora que você pode ter sentido, além de tudo isso, que o dinheiro era mais importante que você, porque o seu pai ficava o dia inteiro fora, então a maior parte do tempo dele era dedicada ao dinheiro e para você sobrava uma mínima parte do tempo. Que fique claro aqui que a criança não interpreta a realidade como um adulto. Ela só absorve emocionalmente aquilo. Ah, então meu pai tá olhando mais pro dinheiro porque minha mãe falou que ele foi trabalhar, relação com o trabalho também. E aí depois ele fica triste, aí ele volta estressado, é culpa do quê? Do dinheiro. A partir de então, o seu subconsciente começa a criar uma certa proteção em relação àquilo que você já está associando à dor. Existe uma coisa muito importante que você precisa entender, tem que ficar bem claro aqui para você. O inconsciente não está preocupado com os seus sonhos. Ele está preocupado com a sua sobrevivência. Então, todos os momentos em que ficaram marcados para você e que você associou prosperidade, dinheiro ou trabalho a uma dor, para o seu inconsciente isso funciona como um comando. Eu preciso afastar essa pessoa disso. Então, mesmo que conscientemente você me diga que quer ter dinheiro, que quer fazer mais dinheiro, que gostaria de ter um certo tipo de trabalho, se de forma inconsciente existir um não para essas coisas, o que vai acontecer na sua vida? Você vai começar a procrastinar, você vai começar a se sentir travado para aquilo, você vai começar de alguma forma a se esquivar dos seus projetos, vão aparecer outras coisas que precisam ser mais importantes do que aquele desejo seu. Ou toda vez que você começar a ganhar um pouco mais, você vai sentir culpa por aquilo. Ou você vai começar a crescer e vai simplesmente travar. Você não vai conseguir ultrapassar um certo teto. Esse crescimento ativa em você memórias emocionais. E muitas vezes você nem percebe. Você só sente um desconforto, você sente uma ansiedade, você sente uma vontade de fugir, você sente uma sensação de peso. E aí você acredita que às vezes isso é preguiça, falta de força de vontade, mas na verdade isso é uma proteção. Agora eu quero falar com vocês uma parte ainda um pouco mais profunda, tá? Por quê? Muita gente diz que quer prosperar, mas no fundo essa pessoa sente raiva da prosperidade. Então ela carrega raiva de quem tinha, raiva de quem conseguiu, raiva de quem parecia viver uma realidade diferente. E eu não estou dizendo isso de forma consciente, porque às vezes você vai falar para mim: "Ai, mas eu olho fulano, eu quero ser igual", não é isso? Então eu estou falando sobre o que está acontecendo silenciosamente, numa camada mais profunda, no nível mais profundo, que talvez você ainda não tenha acesso. Eu estou falando daquela criança que olhou o outro sendo escolhido, enquanto ela se sentia insuficiente, da adolescente que se sentia menor, porque não tinha o mesmo corpo, porque não tinha a mesma roupa, porque não tinha a mesma condição, da pessoa que associou uma vida inteira prosperidade à humilhação. Então hoje, essa mesma pessoa me diz que quer dinheiro, mas emocionalmente esse dinheiro ativa comparação, injustiça, humilhação, sensação de inferioridade. E o pensamento inconsciente é o seguinte: se isso dói, eu vou evitar. Preciso colocar essa pessoa para longe disso. Esse é um ponto que muda tudo. Você não está reagindo de fato à prosperidade ou ao dinheiro.
Você reage ao significado emocional que eles ganharam dentro de você, de acordo com as suas experiências. Então, você viveu experiências, essas experiências são neutras. A partir dessas experiências, você deu interpretações. A partir dessas interpretações, surgiram emoções e criaram crenças dentro de você sobre o dinheiro, sobre a prosperidade. Para algumas pessoas, a prosperidade vai significar leveza, expansão, liberdade. Mas para outras pessoas, ela vai significar julgamento, exclusão, abandono, injustiça. E enquanto esse significado não é ressignificado, o que significa ressignificado? Mudar a forma com que eu olho aquilo. O corpo continua rejeitando aquilo que a mente diz que quer. Por isso, é muito importante entender que só a informação não é capaz de mudar um padrão, mas a informação, entender o que está acontecendo, é o primeiro passo. Porque antes você acreditava que o seu problema estava na sua falta de capacidade. Agora você já está entendendo que não é bem assim. Mas entender apenas racionalmente não muda emocionalmente. E talvez hoje você esteja tentando mudar a sua vida sem perceber que existe uma parte sua tentando proteger você dessa mudança. Talvez exista uma criança aí dentro que aprendeu que ter mais afasta as pessoas, gerava comparação, gerava sofrimento, gerava sensação de não pertencimento. E enquanto essas emoções continuam vivas dentro de você, o inconsciente vai continuar escolhendo aquilo que parece mais seguro para ele, mesmo que isso cause em você hoje uma limitação, porque no final você já entendeu aqui que não é sobre dinheiro, é sobre o que o dinheiro representa emocionalmente dentro de você. E talvez agora você já entendeu que o seu maior problema nunca teve a ver com a falta de capacidade, mas sim com as emoções associadas tanto à prosperidade, dinheiro, trabalho e a tudo mais que envolve a prosperidade. E enquanto essas emoções tóxicas continuam escondidas aí dentro do seu inconsciente, você pode até tentar crescer. Talvez você já tentou algumas vezes, mas uma parte sua vai te puxar de volta para um lugar conhecido. Por isso, gente, o autoconhecimento é tão importante, mas o autoconhecimento sozinho não transforma. A verdadeira mudança acontece quando o seu emocional também muda. Então comenta aqui embaixo, qual emoção você acredita que você mais associa ao dinheiro hoje? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só de comportamento, a gente fala sobre aquilo que está por trás dele.